Isto às vezes revolta-me, que eu não consigo ter estabilidade. Sim. Mas também a única constante na vida é a mudança, não é? Mas essa preocupação, mesmo por quando tens funcionários, tens a preocupação de tenho que me adaptar porque senão há mais coisas em causa, não é? Há famílias, A partícula influente surgiu de um acaso. Sempre estive atrás das câmaras. E quando fui desafiado a passar para a frente, a falar em público e por aí fora, isso, vem lá, isto não é tão fácil quanto isso. E muitas das vezes as pessoas querem ser todas encaixadas no importante e no urgente, quando às vezes não são. Não é urgência. Por mais promessas que haja no mundo do marketing, que tu podes faturar 1 milhão e fora em poucos meses, dias ou qualquer que seja a promessa, a faturação nem sempre é lucro. Olá e sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Tribo de Líderes e temos connosco hoje um convidado muito especial. O que é que me estou a rir? Porque é, no fundo, o sítio onde nós estamos é propriedade aqui do Tiago Azevedo, que é o nosso convidado, que é o CEO da Partícula Influente. Tiago, antes de mais, não te vou perguntar como é que estás, porque já sei como é que estás. Está certo. Mas gostas do estúdio? Gosto muito, meu. Está fixe. Quem fez isto tem um... Tem bom gosto. Sim. Tem bom gosto. E era isto. Tá feito. E terminamos aqui o nosso podcast. Não, vamos começar pelo início. Que é... Quem é o Tiago Azevedo? Acho que é isso que chega para começar. Vou perguntar. Já disse, não sei responder essa pergunta. Mas podes sentar. O ser vai muito para a identidade, meu. Correto. E a gente muda ao longo da vida. Certo. Tens de ser um bocadinho mais específico. Então, mais Tu queres saber de mim? Então, quem era o Tiago Azevedo quando nasceu? Que se calhar não te lembras. Mas quem é que tu sentes que és neste momento? Uma pergunta pouco específica. De facto. Tem tudo para correr bem. Tem tudo para correr bem este podcast. Quem era e quem sou? Temos tempo. Continuo sem saber. Queres falar para a parte profissional? Queres que vá mais... Tu achas melhor? Tu achas melhor? tu, pessoal ou profissional? Sem te direcionar. És um gajo muito abstrato. Sou muito abstrato. Eu, aliás, já tinha dito que sou um gajo muito específico. Por onde tu quiseres. Não sei, eu tenho mudado muito durante a vida e acho que é essa a grande coisa que é. Nós temos a capacidade de nos adaptar e essa flexibilidade consoante aquilo que a tua vida vai-te proporcionando. Já trabalhei para outras pessoas, o meu negócio já passou por várias fases e vários negócios. Comecei com fotografia, fazer reportagem de eventos, depois passei também para a parte empresarial, já fiz divulgação também de restaurantes, tivemos um guia, tivemos uma revista e agora estamos atualmente com este estúdio a trabalhar mais a parte da comunicação também. E como vês, fui sempre alterando. Nunca me fixei muito, ou seja, conforme vai evoluindo, mesmo a tecnologia, eu vou-me adaptando. Isto às vezes revolta-me, eu não consigo ter estabilidade. Sim. Mas também a única constante na vida é a mudança, não é? Correto, certo. Portanto, tem sido isto assim a minha vida. Porque é uma coisa importante que não falamos muitas vezes no podcast e que eu acho que devíamos falar mais. A culpa é minha porque não faço essas perguntas, não é? Portanto... mas antes vou dar um contexto só. Que é, portanto, eu tenho empresa há 7 anos, está quase a fazer 8, e criei com o objetivo de atingir a liberdade financeira. Esse foi o principal intuito que está na base de tudo isto. E ao longo do tempo nós temos altos e baixos. Aliás, durante 2019 mais ou menos eu tinha 1 ano de salários em atraso. Acho que nunca disse isso. A equipa sempre recebeu a tempo. Exato. Para evitar aqui que falem mal de nós. Mas na prática isso de facto, a estabilidade é uma... Aliás, a falta dela, não a estabilidade propriamente dita, a falta dela é uma constante de todos os empreendedores como tu és, não é? Porquê que tu vais ficando frustrado com essa falta de estabilidade
por um lado, é porque tu mudas antes de atingir, tem a ver com o teu negócio propriamente dito, tem a ver com a tua ambição de querer mais. A que é que se deve essa falta de estabilidade, no fundo? Que cada vez está mais estável, mas que ao longo do tempo tem assim. Eu acho que a falta de estabilidade te impede tu conseguires viver plenamente, ou seja, a tua preocupação bloqueia-te depois outras coisas. Certo. Eu, se andar preocupado com as contas, dificilmente me vou conseguir focar no meu trabalho, naquilo que tenho para fazer, claro, e conseguir entregar, também andar bem na vida com as outras pessoas. E é isso, no fundo, que às vezes me preocupa. Às vezes pode ser exagerado. Felizmente até hoje também tive altos e baixos. Também tive esses salários. Portanto, o gestor normalmente é o que afeta, mas essa preocupação mesmo por quando tens funcionários, tens a preocupação de tenho que me adaptar porque senão há mais coisas em causa, não é? Há famílias, eu próprio, isso impede depois de evoluir. E entendo a tua parte, né? A gente anda sempre à procura da liberdade financeira. Os meus projetos também, eu gostava de criar projetos em que pudesse estar em qualquer lado e a ganhar dinheiro. Isso também era um sonho. Vai-se criando algumas coisas. Felizmente agora os conteúdos também já permitem isso. Mas há sempre aquela coisa, esta vida, por exemplo, com o Covid, a gente nunca contava com aquilo, isto pode mudar de um dia para o outro. Nós não conseguimos controlar nada. Correto. Isso é a única certeza, que nós não controlamos mesmo nada, apesar de podermos visualizar o nosso futuro e tudo mais, e eu acredito que de facto nós temos a capacidade de escrever o nosso destino e tudo mais, mas não no tempo que definimos. Dou vários exemplos. Há coisas que eu dizia em 2016 que só se efetivaram em 2022, por exemplo. Exato. Mas eu sempre acreditei nelas, não é? A questão é que nós não controlamos o timing, pelo menos, em que elas vão acontecer. Porquê é que surgiu aqui a Partícula Influente? Fala-nos um bocadinho aqui disso, para quem está do outro lado também saber. Primeiro, onde é que nós gravamos? Tu apareces sempre como um dos nossos patrocinadores e sponsors. Sim. Apesar de nós estarmos aqui... Este podcast é muito mais tranquilo aqui com o Tiago. Somos bons amigos, apesar de nos conhecermos há pouco tempo. Pelo menos acho eu. Somos bons amigos. Eu considero que sim. Ok, pensei que ias dizer que não. Mas como é que surgiu aqui a Partícula Influente? Qual foi a ideia para criares isto que, a meu ver, mas apesar de eu ser um pouco suspeito, faz tanta falta, sobretudo nos dias de hoje, em que o digital é basicamente o caminho para quase todas as marcas e empresas? A Partícula Influente surgiu de um acaso. Okay. Não era para ser. Portanto, o nome que nós íamos registrar da empresa era Comer e Beber. Ok. Na altura nós trabalhávamos com um guia, como eu te disse há bocado, que divulgava restaurantes. Então eu pedi para bloquear o nome Comer e Beber e eles não autorizaram. Mas eu precisava de abrir a empresa, então um daqueles nomes sugeridos, tinha vários, aquilo que me saltou à vista foi o Partícula Influente. Depois de registado, ok, o negócio também foi evoluindo. Quando entrou também a parte do Covid, a parte do negócio ligada à restauração caiu muito. E nós, como já tínhamos também produção audiovisual, já trabalhámos com algumas empresas, houve mais procura na produção de conteúdos em vídeo, nomeadamente cursos, lives e tudo mais. E então as coisas começaram a encaixar. Disse, Partícula Influente, isto é um bom nome para a empresa, porque tem tudo a ver connosco. Nós somos todos partículas e temos capacidade de influenciar, positivamente ou negativamente. Correto. E eu disse, este é o nome que se calhar está alinhado com a empresa. Nós aqui, como produzimos conteúdos, os conteúdos influenciam pessoas e neste mundo somos todos partículas, encaixou certinho. Perfeito, apesar de não ter sido exatamente, não ter sido intencional, acabou por fazer todo sentido. Sim. Achas que, já falamos um bocadinho sobre isso, achas que acabou por ir ter contigo o nome? Foi algo que estava destinado? Ou achas que foi simplesmente um acaso que tu aproveitaste e tentaste transformá-lo numa visão para o teu negócio? Indo para coisas mais espirituais, que eu também gosto muito dessa área, e eu acho que eles vêm de encontro a nós. Muitas vezes nós não vemos, passamos a vida a receber mensagens e não queremos também recebê-las. E curiosamente também nós gravámos aqui um curso sobre numerologia.
E tem ido alterando de acordo com aquilo, que a previsão que ela tinha feito. Certo. Na altura que nós abrimos a empresa, ela dizia que era a altura de semear. E grande parte das pessoas querem resultados rápidos. Claro. Nós trabalhamos com a área de marketing. Nós queremos cenas rápidas. Isso revoltava-me. Quero estabilidade, quero as cenas mais rápidas. Estamos a promover uma coisa e não conseguimos fazer para nós próprios. E fomos evoluindo. Curiosamente, o estúdio, conheces hoje, não tem nada a ver com aquilo que era há uns anos atrás. Nós começámos a gravar o primeiro podcast em 2021 e não tinha nada a ver com o que está agora, mesmo a nível material, acústica e tudo mais. E esta evolução, agora com esta maior estabilidade, é que nós começamos a ter mais resultados. Correto. Que curiosamente também bate certo com a numerologia que a Helena tinha falado na altura, que agora é que está na altura de começar a colher. Às vezes nós temos pressa e vamos contra a natureza. E a natureza ensina-nos a esperar, a semear, depois crescer. No fundo, este ponto que estás aqui a abordar, que o facto de todos nós sermos agricultores, não é? Que é literalmente assim, portanto, nós semeamos trabalho, não é? Portanto, as sementes na terrinha, e depois queremos que depois de estar sempre a pôr água, a planta acaba por crescer logo. Mas isso é difícil acontecer. Muitas vezes acontece por sorte. Mas agora, pegando neste conceito que trouxeste aqui, até porque nós vamos ter muitas conversas aqui que nem podemos partilhar todas em gravação, não. Mas há aqui uma que eu acho que podemos, e para lançar aqui algum debate e para criar aqui discussão nas redes sociais, que é o que nós vamos assistindo hoje. Portanto, eu não estou nesta área, como sabes, portanto, não estou na área do marketing digital, da comunicação, nada disso, apesar de o fazermos no nosso trabalho. Mas porquê que achas que cada vez mais existem auto-intitulados gurus da comunicação e do marketing, e não só, em todas as áreas no geral, e que vão prometendo às pessoas uma coisa que não existe, que é esses mesmos resultados rápidos, os auto-intitulados especialistas com 2 anos de experiência, 1 ano de experiência? Porquê é que achas que isso acontece? E já agora, se és a favor disso acontecer? Sim, estás a dizer, tremelicar. A malta do YouTube vê, mas no Spotify não vê. Spotify não vê, mas já pode ver. Já vê a estupidez da minha parte. Vídeo. Eu acho que isso cada vez existem mais, porque esse é mesmo o marketing. A pessoa gosta de ser aconselhada por um especialista, que gosta de ter um guru. Agora, é preciso que a pessoa vá estudar esse especialista. O termo especialista só em si a mim causa-me Mais contigo. algum desconforto, porque quem é que deu esse termo? Ou seja, quem é que atribuiu esse termo de especialista àquela pessoa? Foi auto-intitulado, como falaste. E aí acho que não é certo, em meu ponto de vista. É claro que os gurus podem ter outro ponto de vista e vale o qual. Sim. Agora, eu acho que as pessoas devem ter atenção. Okay, esta pessoa é especialista, mas é especialista com que currículo, por exemplo, quando aquela pessoa para se tornar especialista. Porque o que eles usam é aquilo que nós queremos ouvir. Nós temos de ter a necessidade de segurança. E essa necessidade de segurança às vezes leva-nos também a não ver, quando somos recomendados por outras pessoas, não analisar essa recomendação. Que é o que às vezes mexe comigo. Também é a falta de congruência. Dizer uma coisa, fazer outra. Há muitos caminhos que nós podemos explorar depois de termos abordado este tema, até porque é um tema a mim que também me deixa com alguma urticária. Até se calhar não se vê lá em casa, mas também estou aqui com a testa vermelha por causa disso. Tens os efeitos mesmo. Os efeitos já mesmo. Estou mesmo a sentir. Mas o que eu te gostava de perguntar em relação também a isto é o que é que tu vês no futuro acontecer. Ou seja, tu quando criaste a partícula, tu trabalhas com vários tipos de pessoas, não é? E no fundo o que tu permites que as pessoas tenham uma voz para chegar à sua audiência. Podem ser clientes, podem ser já agora podiam ser associados a um clube, por exemplo, o que quisermos. Ou seja, quem é que nós estamos a comunicar? Tu achas que
no futuro as pessoas vão utilizar muito mais este canal que tu proporcionas através da partícula influente? E se sim, quais é que são os desafios que tu vês para o teu negócio daqui a 2, 3, 4, 5 anos? Pá, eu acredito que o futuro seja mesmo isto, conteúdo. É claro que pode depois haver aqui algumas variações, não é? Nós desde pequenos estamos habituados a ver televisão. Alguns são documentários, filmes, telenovelas e por aí fora. Tudo isso ou é informação ou é entretenimento. E esta evolução vai ter que andar assim a acompanhar isto. Os podcasts pode ser informação, mas também pode ser entretenimento. E vemos isso no Brasil. Muitos deles são entretenimento. E pelo meio há informação. Agora tudo depende do público. Eu acredito que isto vai evoluir ainda mais. Que vamos continuar na mesma na parte do vídeo. Agora preocupa-me sempre é por onde é que vão as redes sociais que nós temos que acompanhar. Agora pede-se videozinhos de 60 segundos. Depois passa a ser 2 minutos. Agora já estão a pedir de mais tempo. As mesmas redes são sempre a alterar. E nós temos que ir acompanhando se quisermos estar ao nível e evoluir com elas. Também voltando há bocado sobre o outro tema que estávamos a falar, nós vemos também especialistas que não são assumidos. Certo. Que têm conhecimento na área e é aí que nós queremos mesmo ajudar. Porque eu conheço muitas pessoas que têm essa experiência, só que não têm a vontade de o partilhar. Certo. E quando nós até criamos a partícula é mesmo nesse sentido, que esta informação destas pessoas chegasse a mais pessoas e pudessem ajudar. Só que alguns têm aquele desafio de falar em frente às câmaras, de falar em público, e nós também temos aqui alguns recursos para isso, que eu há uns anos atrás não ia estar em frente de uma câmara. Sim, eu ia pegar nesse assunto agora até. Sempre estive atrás das câmaras. E quando fui desafiado a passar para a frente, a falar em público e por aí fora, isso, isto não é tão fácil quanto isso. Nós fomos criando, também fui estudando um pouco a comunicação, com PNL, com recursos de comunicação, mesmo a fonética e tudo mais, para podermos também proporcionar a quem quiser produzir conteúdo e ir desbloqueando isso. E já vamos fazendo. Há aqui pessoas que nunca tinham gravado conteúdo. Sim. Vamos fazendo por fases. Se calhar assim uma entrevista em podcast, começar por aqui, depois passar para uma aula, depois passar se calhar para uma live e ir evoluindo. A pessoa vai também percebendo que vai tendo essa evolução e recebendo feedback também de quem os ouve. Isso tem sido uma experiência muito, muito boa. Tu há pouco tempo é que saíste de trás das câmaras para ir para a frente das câmaras também. Há pouco tempo? Sim. Já há uns anos, mas sim, há relativamente pouco tempo. E agora até pegando nesse tema que é acho que o terceiro maior medo das pessoas, acho que é o terceiro, é falar em público, Não sei se sabias disso. Ou seja, sabia. Na prática, a maior parte das pessoas... Eu nem sei se é o terceiro. Eu tenho a ideia que até é antes disso, não é? Não é o primeiro, mas é o segundo, uma coisa assim do género. Eu li uma vez uma cena que era: há pessoas que estiverem num funeral e tiverem que falar em público, preferiam estar no lugar de morto. Certo. Porque, no fundo, isso se deve à forma como nós temos medo da crítica, certo? Ou seja, porque... Tu costumas usar esse exemplo, portanto já assisti a várias formações tuas. Tu, ali não está um leão, não é? Portanto, ali estás tu próprio. No fundo, aliás, está um ser inanimado, não é? Apesar de estar ligado à bateria, que no fundo vai olhar para ti e vai-te gravar só. Não te vai julgar, não te vai fazer nada. Tu é que julgas o que tu achas que os outros vão pensar do que tu estás a dizer. Está tudo cá dentro, não é? É mais fácil olhar para ti e ver a tua expressão e ir percebendo se não está a gostar, se não está a gostar e por aí fora. Quando olho para uma câmara, não tem qualquer expressão. O que é difícil, porque a expressão está cá dentro. Nós estamos aqui a imaginar o que é que as outras pessoas vão pensar daquilo que nós estamos a dizer. E enquanto estamos a imaginar isto, estamos a bloquear. Ou seja, já não sabemos o que é que vamos dizer. Estamos preocupados com tudo e mais alguma coisa. E isso impede-nos de ter uma prestação como deve ser. Eu uso muito o termo do juiz de sofá, não é? Que são aqui dentro da minha cabeça, há aqui um juiz, está aqui sentado no sofá e está-me a avaliar. E está-me a mandar bitites. E depois também penso naqueles que estão lá em casa, que muitas das vezes estão lá em casa, não são capazes de fazer aquilo que tu estás a fazer. Correto. Mas são capazes de avaliar e mandar bitites e julgar.
e comentar por aí fora. Pá, mas se nós nos desligamos disso e pensamos, ok, eu vou entregar conteúdo para quem quiser ouvir. Quem não quiser ouvir, pá, hoje em dia é muito fácil. Sim. Deixa de seguir, bloqueia. Até nós próprios, se aquela pessoa não interessa, nós também podemos bloquear. É isso. Não é? Pá, e é isso, nós vamos falar para quem nos quer ouvir. E se o nosso cliente, o nosso público é esse, queremos é trabalhar com eles. No episódio anterior eu tinha falado de uma coisa com a Idalina, que era o facto de este podcast também ter sido pensado para mim, pessoalmente. Porque, apesar de isso ser altamente egoísta, não é? Portanto, porque eu quero melhorar e evoluir, daí conhecer pessoas novas que acrescentam valor. Obviamente também tem a perspectiva altruísta, não é? Mas pegando agora na egoísta, porque acho que é o que importa trazer para aqui, pelo motivo que eu gostava de trazer, se nós, quando criamos conteúdo, pensássemos desta forma, provavelmente a maior parte de nós não teria receios em partilhar, porque vai haver sempre pelo menos uma pessoa no mundo, que são vocês próprios, que vão ouvir o vosso conteúdo, mas vão haver de certeza muitas mais. Sim. Concordas com isso? Ou seja, cada vez mais tu tens pessoas que estão interessadas no teu conteúdo. Se tu não aparecesses, não havia pessoas a procurar a partícula influente, porque há o passa-palavra que é inevitável no teu negócio. Ou seja, eu vou falar bem da partícula influente no podcast Tribo de Líderes, no curso que gravamos já aqui, etc. Mas para além disso, quanto mais tu apareces e as pessoas se identificam, mais te vão procurar. Sim, tu no fundo tu identificas-te com pessoas. Isso. Quando vais fazer um negócio com uma empresa, dependendo às vezes do nível de investimento, tu queres conhecer quem está por trás daquela empresa. E há muitos negócios que falam só sobre os serviços e não aparecem as pessoas. Como nós lidamos com pessoas, eu acho que deve-se aparecer. E para nós também fazia sentido eu aparecer, porque se eu estou a motivar outras pessoas a aparecer e eu não apareço, isso não é congruente. Fazia qualquer sentido. Como tu falavas, nós às vezes fazemos conteúdo para nós e aí é que às vezes é o impedimento. Porque se nós temos a produzir para nós temos tendência a ser perfeccionistas. E nunca mais sai nada. E é curioso que nas primeiras motivações que eu fazia, as pessoas, então, mas eu não tenho jeito, eu não sei o que dizer, e por aí fora. Só fala para alguém com que queiras ter uma conversa. Imagina outra pessoa do outro lado, ok, e fala com ela. E depois lança. E depois espera feedback. E foi, algumas cenas foram assim mesmo mais, que as pessoas que tiveram feedbacks brutais, eu gostei mesmo de te ouvir. Isto de clientes com quem nós tivemos. E era essa cena, desliga aqui dentro e lança, conversa com as pessoas, produz conteúdos a conversar e imaginar quem está do outro lado. Se não conseguires imaginar ninguém, conversa para ti. Dentro das conversas tu tens contigo próprio. Mas é isso, é começar a influenciar mais pessoas. E no mundo nós temos N pessoas. Tu nunca sabes a quem é que a tua mensagem vai chegar. Mas o algoritmo está muito bom. Que se a pessoa andar à procura daquele conteúdo, provavelmente vai chegar a quem tu queres chegar. Já agora só ver se faz sentido este conselho para quebrar aqui o gelo. Acho que vi num filme ou algo do género que quando tu tens medo de falar em público, imaginas as outras pessoas novas. Tu imaginas não me imaginas a mim novo, Mas já ouviste algo desse género? Não. Sim. Aliás, isso é uma das ferramentas que nós usamos até no PNL. Quando temos alguém na plateia que nos está a fazer alguma pressão, é imaginar aquela pessoa com uma voz fininha ou pequenina, e então aquele receio vai começar a diminuir. No fundo é conseguirmos relativizar. A programação neurolinguística nisto é brutal. É brutal. Em relação aqui às pessoas que estão, por exemplo, do outro lado e que querem começar aqui a comunicar mais, a falar com as suas equipas e até têm receio. Estou-me a lembrar, por exemplo, nós no Leadership Talks, se vocês fizeram a cobertura do evento, tinha uma pessoa que me mencionou isso no final, que tinha muita dificuldade em conversar. Não era... O perfil comportamental dessa pessoa é mais introvertido, portanto ela sentia muita dificuldade em falar com as pessoas, em exteriorizar o que sentia, etc. De que forma é que vocês na partícula, portanto eu sei que já falamos disso, de que forma é que vocês ajudam estas pessoas? Portanto, tens um workshop de comunicação com a Lígia, que já agora fica aqui o convite também para vir ao podcast. De que forma é que vocês têm vindo a contribuir para isto, para desbloquear o potencial de comunicação das pessoas?
Existem várias formas. A primeira delas é começar a fazer perguntas. Fazer perguntas à pessoa para também ela ter a noção do conhecimento que tem. E isso vai destravando a conversa. No fundo, é o que nós estamos a fazer aqui. Fazendo perguntas, eu também vou pensando nas respostas. Depois, muitas das vezes nós não temos consciência. E essa consciência mesmo da experiência de vida que tens. Ou então não a valorizamos. Certo. Achamos que vamos dizer alguma coisa e não é nada interessante. E quando alguém do outro lado começa a perceber, eu gostava de saber mais sobre isso, começa a haver mais interesse e começamos a partilhar. Depois também promovemos muito a partilha de histórias. A história já vem desde pequenino, não é? Sim. Nós líamos livros, Eu leio, contava-se uma história. Continuas a fazer isso, portanto o teu filho ainda vai gostar ainda mais do assunto. Se contarmos através de histórias, é ainda mais fácil ficar a mensagem. Porque se nós na nossa sociedade começámos em pequeninos com os livros. Depois, mais tarde, começámos a ver filmes. Não deixa de ser uma história. Correto, sim. Depois, mais tarde, as novelas. Aquilo agora parece que é viciante. Cada vez há mais novelas nas televisões. Tudo isso não deixa de ser história. E a história passa, se tu conseguires passar essa história com sentimento, despertando as emoções, isso fica também na nossa memória. Que dizem também que a nossa capacidade de memória está associada a uma emoção. Aqui há um livro que me lembrei agora. Quer dizer, eu não me lembrei do livro, lembrei-me foi do Daniel Pink, que é o autor. Mas eu acho que o livro será O Vender ao Humano, com certeza. Onde, lá, foi a primeira vez que ouvi precisamente isto que estás aqui a dizer, e que está relacionado com o facto de a Pixar, por exemplo, portanto a empresa que criou uma série de filmes, acho que o primeiro foi Toy Story, provavelmente, e que eles tinham uma metodologia, que é a metodologia Pixar, basicamente, que é para contar histórias, ou seja, começa pelo Era Uma Vez, apresenta uma personagem, eu não sei os passos todos, mas sei que são 6, e tudo aquilo funciona para tudo que seja funcionamento. Então, o que é que começaram a utilizar as pessoas peritas em comunicação, especialistas em comunicação? Foi o modelo, ou seja, no fundo é contar histórias quando estão a tentar passar uma mensagem, as TED Talks, por exemplo, etc., que segue o modelo Pixar. É muito engraçado. Sim, há vários modelos para te contar as histórias. Esse é um deles. Tiago Azevedo, deixa-me fazer aqui uma pergunta relacionada aqui com a liderança. Porquê é que primeiro tu vieste aqui ao podcast? Primeiro já estás a jogar em casa, não é? Portanto já estás aqui no teu estudo. Obviamente não o primeiro, mas tem a ver com o facto de tu trabalhares muito bem a comunicação, quer para os teus clientes, quer numa ótica interna, e eu gostava de saber se tu achas que os líderes em Portugal comunicam como deveriam ou poderiam melhorar na comunicação. Porque eu vejo vários... A comunicação é uma das principais competências de liderança, de facto, e gostava de saber a tua opinião sobre isso. E depois faço outra pergunta para não nos perdermos na quantidade. Às vezes tenho tendência a fazer aqui várias perguntas desnecessárias. Algumas pessoas acreditam que a liderança é inata, mas a verdade é que todos nós temos a capacidade de desenvolver as nossas competências, mesmo que não tenhamos tido a sorte de nascer com elas no nosso código genético. Foi por isso que criamos um curso que tem o nome de Programa de Formação de Liderança e que conta com a acreditação do The Institute of Leadership, uma instituição de renome no Reino Unido, que conta com mais de 75 anos de história nesta área, que é a área da liderança. Este curso é orientado para todos aqueles que, tal como disse no início, querem saber mais sobre liderança. E para isso, desenvolvemos um modelo que conta com 12 módulos de contacto. E esses 12 módulos podem ver abaixo aqui no conteúdo desta página e, como irão perceber, dá conta de todos os principais desafios e competências que, enquanto líderes, nós devemos ter para atingir aquilo que nós designamos de sucesso organizacional. Por isso, ao longo deste curso, vamos ter uma panóplia de informações e soluções que vocês irão receber. Isso consiste nas mais de 22 horas de conteúdo gravado que irão ter acesso,
nas mais de 12 horas de conteúdo que irão ter a oportunidade de aceder em direto se optarem por trabalhar connosco em formato de turma e, se optarem por esta solução, irão ter acesso a inúmeros líderes que irão convosco partilhar as suas melhores práticas. Teremos a sorte de ter várias pessoas de renome, quer nacional, quer internacional, que irão partilhar a sua experiência e conhecimento. Adicionalmente, falamos de mais de 1500 slides de conteúdo, mais de 200 páginas de exercícios e ferramentas que poderão ver, rever e utilizar nas vossas empresas e organizações para que, juntamente com as vossas equipas, consigam construir uma liderança brutal. O meu nome é Sérgio Salino e a minha empresa Macro Consulting já ajudou dezenas de líderes e organizações a atingirem o sucesso e espero que possamos, juntamente contigo, atingir o mesmo. Um abraço e vemo-nos em breve. Nas empresas, nós lidamos com várias personalidades. Todas elas têm as suas particularidades. Se nós não soubermos comunicar de acordo com essas particularidades, comunicando só para nós, do outro lado vai haver conflito. E o Pedro Vieira tem um modelo muito bom, que é o modelo laser, que fala sobre os 4 perfis que nós podemos comunicar. Consegue passar isso para 4 perfis. E quando eu fiz essa formação, eu comecei a perceber que eu criava muito conflito. Então, hoje há momentos de conflito. Hoje mesmo aconteceu. Nós nem sempre estamos com os recursos que temos disponíveis. Tudo depende do contexto com que nós estamos. E depois é preciso perceber esse contexto e adaptá-lo à pessoa com quem tu estás a comunicar. Correto. Quando eu comecei a perceber isso, eu disse, há pessoas com quem eu falo muito e não devia falar, só querem saber exatamente aquilo que é para fazer e mais nada. Mais assertivos, sim. Outros precisam de muito mais informação e muitas vezes eu não dou, quero aquilo feito, siga, faz como tu quiseres. Outros precisam de mais ligação e outros querem a experiência e a novidade e siga, fazer cenas novas. E dentro de equipas, não é? De liderança, temos vários perfis. O ideal é nós termos pessoas de cada perfil, que assim conseguem manter a união. É claro que também há empresas que são 1, 2, 3 pessoas. Sim. E em vários contextos, uma coisa é nós estarmos na empresa, outra coisa é estarmos em casa. Correto. Vamos explorando essas personalidades e esse tipo de comunicação. Uma má resposta pode gerar logo conflito do outro lado e o dia vai ficar mais complicado. Sim. No fundo, isso acontece comigo também, apesar de tentar corrigir isso, mas nós somos humanos. Não é? Acontece em casa ou na empresa? Em casa muitas vezes, mas acho que sim. Por causa do fator emocional, sabes? Exato. Que é, na empresa muitas vezes não acontece tanto porque eu consigo mesmo separar as emoções do trabalho. Muito mesmo. Como no meu caso, portanto, trabalho também com a Flávia, que é a minha esposa, é muitas vezes mais em casa que a comunicação não é a melhor. E apesar de estarmos constantemente a trabalhar isto. Porquê? Porque deixamos fazer o fator emocional envolver-nos. E quando fazemos zoom out, percebemos que estúpidos estamos a ser por estamos a deixar uma coisa que é insignificante afetar o nosso discernimento e, consequentemente, a comunicação, gerando um conflito. Já agora... Se tu tens, dentro da tua equipa, tu já tens vários perfis também, não é? Certo. E já é bem maior do que a nossa. Tu comunicas da mesma forma para eles? Toda a gente diferente. Quer dizer, toda a gente não. Há pessoas que são similares. Mas a comunicação no geral é toda diferente. Por exemplo, o Pedro, que é o meu sócio, é um perfil muito reservado. Nós quase não precisamos falar porque estamos eu diria, quase telepaticamente conectados. Portanto, o que eu penso é o que ele pensa. Podemos ter ligeiras diferenças, mas nós não precisamos mesmo de comunicar. Ou seja, eu comunico muito mais do que ele, porque tem a ver com o meu perfil comportamental. Portanto, o método laser é um bom exemplo de uma forma de nós conhecermos isso. Há o DISC também, que é uma ferramenta de análise comportamental, é uma série delas. E se eu pensar, por exemplo, no caso da Flávia, ou pensar no caso da Patrícia, ou no caso da Mariana, ou no caso do Luís, etc., eles são diferentes do que eu sou. Portanto, o que eu tento fazer é adaptar a minha comunicação para passar a mensagem para o outro lado. Por exemplo, a Flávia é mais emocional, ou seja, eu tenho que
apelar mais a uma vertente mais emocional da coisa para comunicar. Com a Patrícia parecido, mas tem diferenças significativas. Eu acho que nós, enquanto líderes, quem está ali do outro lado também deve ter esta consciência, e já agora falar com a partícula, que nós devemos mesmo conseguir perceber primeiro o outro lado, não é? Quem é que eles são, como é que eles pensam, para depois conseguirmos comunicar. Estava agora a lembrar, por exemplo, do Leadership Talks, o evento que tu fizeste. Se tu atribuís uma função a cada pessoa, faria sentido, se calhar, a parte do convívio e por aí fora ser com o Flávio. Correto. Mas se metesses uma outra pessoa que não tem nada a ver com, que não gosta de conviver, a tratar disso, já não vai fazer sentido. Vai ser fácil. Por isso é que às vezes é preciso perceber em que posto é que as pessoas estão na empresa para também fazer crescer os resultados da mesma. Concordo em absoluto. É curioso isso. Muito bem. Podemos falar aqui de vários pontos relacionados com a comunicação, mas agora vou trazer novamente para a liderança. Apesar da comunicação ser uma competência de liderança, que tem a ver com os vários níveis de liderança. Portanto, já fomos falando aqui de vários ao longo do tempo. A autoliderança é o primeiro, depois liderança de equipas, liderança de líderes, liderança de organizações. No teu caso, vamos começar pela primeira, que é a mais importante a meu ver, que é a autoliderança. Que desafios de autoliderança é que tu tens ao longo do tempo? E já agora, como é que tens ultrapassado ou pelo menos mitigado esses desafios da autoliderança? Liderar o meu tempo. Liderar o teu tempo. É mais isso. Esse é onde eu tenho tido mais desafios. Felizmente temos crescido e tem-se surgido a necessidade de separar, delegar mais e de separar o que é importante e urgente, o que é importante mas não é urgente. Certo. Isso é matriz de Eisenhower. Exatamente. O meu foco vai para essas duas, que é importante, urgente, e o que é importante e não é urgente, e o resto eu vou delegando sempre que possível. Mesmo assim, o que eu acho é que na sociedade atual há muita urgência. Certo. Tem havido cada vez mais procura, estamos nos resultados rápidos, às vezes estamos a receber chamadas, depois estamos a receber SMS, estamos a receber WhatsApps, e-mails, tudo isto nos distrai. Correto. E para mim tem sido difícil ter foco nas atividades com todos estes pontos. Às vezes eu obrigo-me a mim mesmo a desligar, ou seja, vou-me focar agora nesta tarefa e depois mais tarde vou devolver chamadas ou vou conversar sobre o que está pendente, responder e-mails e tudo mais. Isto tem-me ajudado a separar o que é importante e o que não é. Só que mesmo assim, às vezes ainda fico horas e horas no trabalho. Chego cedo, saio tarde e é este o meu maior desafio, que continua a ser, tem melhorado, que é dizer não. Ou seja, não posso, tenho que ter o meu tempo, tenho que ter o tempo para mim. E este continua a ser o meu maior desafio. É claro que está ligado a outras coisas, tem vindo a melhorar, mas ainda continua a ser. E que há capacidades, eu vejo líderes que conseguem facilmente dizer que não, e esse é o meu maior desafio neste momento. Quando penso em ti para o podcast, também achei que ias fazer o que estás a fazer agora, que é ser 100% genuíno, que é uma característica tua. Portanto, é fixe, nem tudo é rosas e, consequentemente, estar a partilhar aqui esta ideia é fixe. Já agora deixa-me partilhar contigo duas coisas. Uma está relacionada com o método Pomodoro, não sei se já ouviste falar, que é quando nós estamos a fazer uma determinada tarefa, nós podemos definir o tempo para a fazer. E o Pomodoro é porque pões um daqueles relógios de cozinha a funcionar e, portanto, sabes que vais ter 20 minutos para fazer. E depois descansas 5. 20 minutos, descansas 5 ou 15, 5, indiferente. Aliás, isso até... creio que ontem, à noite, estava a ver acho que devia ser um Reels no Instagram, sobre educação, e estava um professor a explicar o que é que nós devíamos fazer para estudar. Até bem ao encontro do podcast da semana passada com a Idalina, que é, nós devemos estudar, imaginem, 25 minutos, alta intensidade, parar 5 minutos para fazer o que tu gostas mais. E depois voltas a estudar 25 minutos e paras 5 minutos para descansar. E o que tu consegues fazer é com que a curva normal de decréscimo do teu potencial, da tua atenção, etc., nunca baixe muito. Porquê? Porque quando está a baixar, tu fazes stand-by e depois retomas e ela volta a subir. Ou seja, estás sempre no máximo de intensidade. Sim. E outra coisa relacionada com isto, porque eu próprio, olha, não sabia dizer que não também. Basicamente para mim era agarrar tudo. Sobretudo em 2017,
quando nós criamos a empresa, eu queria fazer tudo mesmo. E isso estava-me a prejudicar ao ponto de, não ter tempo. Coisa que hoje eu acho que ainda não tenho tempo, mas que tenho cada vez mais tempo, se calhar, para algumas coisas. E que foi descobrir, agora partilhar um livro, que é o 4 Horas por Semana, do Timothy Ferriss, onde ele fala sobre 2 leis, que é a lei de Parkinson, já explico o que é, e a lei de Pareto, que essa é mais conhecida, dos 80-20. Sim. Ou seja, 80% do nosso resultado é proveniente de 20% das nossas tarefas / tempo. A lei de Parkinson é uma cena que surge, se a malta que está a estudar gosta de se justificar aos pais porque é que estuda pouco. Portanto, nós tendemos a preencher o tempo que temos disponível. Se tu tiveres 1 hora para fazer uma tarefa, tu vais fazer numa hora. Não vai ser perfeita? Eventualmente não. Mas se tiveres 30 dias para fazer uma tarefa, tu vais preencher os 30 dias para fazer essa tarefa. Portanto, quanto mais nós adiamos, pior. Ou seja, aqui, se nós encurtarmos aqui o espaço de tempo, se tu disseres que eu tenho que fechar isto até às 5, vai acontecer. Se for o nosso podcast, ele vai sair bem na mesma. Podes fazer na mesma. Mas acho que é uma boa dica para esta vertente. Tu falas, preenchermos no tempo, no espaço temporal, Que está, de vários dias. Sim, não vais fazer uma tarefa em 30 dias. A minha dificuldade neste momento é no próprio dia. Conseguires fazer. Ou seja, eu normalmente programo as tarefas e depois no próprio dia há sempre aquelas cenas. Não. As urgências, por Há exemplo. pouco tempo estava cá, tinha programado a minha manhã para fazer uma coisa e chega alguém ao estúdio. E eu, se tivesse a capacidade de dizer que não, desculpe lá, não está marcado, vá-se embora. Como também não gosto de fazer, passei ali 2, 3 horas com a pessoa. E quando por mim, as tarefas que eu tinha programado para ali, já foram adiadas. Às vezes, estes métodos e tudo mais funcionam bem na teoria, na prática, de acordo com o contexto. Pode funcionar ou não. Eu não tinha este problema há uns tempos atrás, não é? Quanto mais tempo livre a gente tem, dores de crescimento também. Sim. Agora começa a ser, e muitas das vezes as pessoas querem ser todas encaixadas no importante e no urgente. Correto, sim. E não são. Quando às vezes não são. Não é urgência. Muitas vezes a pergunta que eu faço é urgente? É. Isso é sempre urgente. Ok, é urgente para quando? Correto. Porque o que é urgente para mim pode não ser para ti. O urgente para mim é fazer agora. E o urgente para outra pessoa é para esta semana. Então, calma, que ainda tem mais tempo. São diferentes, sim. É ver o nível de urgência também. Certo, teríamos mesmo muito a falar sobre essa parte, porque quer com a equipa, muitas vezes quando nós comunicamos que é urgente e estamos a ser estamos a errar, quer sobretudo com clientes novos, isso costuma acontecer frequentemente, diria. Bem, em relação aqui a uma temática que eu não me lembro de ter trazido nos últimos episódios, mas acho que é interessante para aqui, que tem a ver com a tríade de sucesso organizacional, que tu estás farto de ouvir, primeiro porque gravas os episódios todos, segundo porque também já gravaste o nosso curso, o PFL, que é o Programa de Formação de Liderança, e portanto já foste ouvindo isto, que é a estratégia, a liderança e a cultura organizacional. Os três vetores. Portanto, a estratégia é definir qual é a nossa visão, onde é que nós vamos, etc. A liderança é a figura do líder, que não tem necessariamente de ser só um. Idealmente é termos todos os nossos colaboradores como sendo líderes. E depois a cultura organizacional, que é o ambiente em que nós vivemos, os valores que a empresa tem, etc. Se tu pudesses escolher um deles, qual é que tu achas que é o mais importante para uma organização? Estratégia, cultura ou liderança? Você achas que são todos? Já agora gostava de saber a tua opinião. Estratégia, cultura ou liderança? Para mim é as pessoas. Certo. As pessoas e o ambiente. E ter isso tudo alinhado. Eu já tive várias pessoas a trabalhar comigo. E se não tivermos alinhados, os resultados não vão acontecer. Correto. E tem a ver um bocado também com os perfis, não é? Um bocado o ambiente que se vive na própria empresa e a ligação com o que nós temos. Se tivermos que atribuir, talvez seja a cultura da empresa. A estratégia, é claro que também é necessária. Certo. Se a empresa não tiver estratégia, está ali ao sabor do vento. E a flexibilidade também de alterar essa estratégia. Como tu foste fazendo ao longo do tempo, não é? Portanto, começaste numa área que, apesar de ter semelhanças, foi sempre evoluindo até o que tu achas que é o caminho certo. Sim. Daí, se nós também não tivermos pessoas alinhadas connosco, mesmo que tenhas estratégia, tu vais ficar sem pessoas e essas pessoas tinhas a estratégia de evoluir com aquelas pessoas, perdeste as pessoas
Não se foi. Certo. Acaba por ser um bocadinho de todas, mas essencialmente o ambiente que tu tens na própria empresa. Faz sentido. Muitas das vezes tu podes ter pessoas que estão lá só por causa do ambiente que vivem. Podiam muito facilmente virar e ir para outras empresas, ganhar mais e não o fazem porque o ambiente onde estão confortáveis, Sim. estão motivadas. E cada vez mais, nas gerações mais novas, como é o caso da estrutura da equipa que ambos temos, não é? Porque maioritariamente temos pessoas jovens, as novas gerações vão privilegiar cultura versus dinheiro. Ou seja, se tu conseguires acarinhá-las e, no fundo, teres um bom ambiente de trabalho, elas vão preferir sempre isso em detrimento de dinheiro, a não ser que a discrepância seja muito grande, não é? Como ela lá. Também depende do Recusar 2.000, objetivo certo. que as pessoas têm para a vida, não é? Certo. Imagina se alguém te desse agora mais 2.000 euros para tu ir trabalhar para outro sítio, a partir da cultura, por muito boa que fosse, eventualmente ninguém recusaria. Mas quando a diferença são 200, 300, 400 euros, isso não acontece. Portanto, nós estamos a ver isso na equipa. Há uns tempos atrás, nós também aplicamos os 4 dias por semana, mas há uns tempos atrás uma pessoa ia sair, só que, e disse-nos precisamente que ia sair, e não saiu por um motivo que era os 4 dias e o ambiente de trabalho que nós proporcionamos, apesar de ser inferior ao valor que ela ia receber, financeiramente, claro, não compensaria para ela a saída. Pronto, e aconteceu. Permite ter, no fundo, mais qualidade de vida, não é? Isso. Em relação aqui ainda à liderança, quais é que tu achas que são as principais competências que um líder deve ter para conseguir ter sucesso? Estou curioso. A comunicação claramente tem que ser uma delas, acho eu. Mas que mais é que tu enaltecerias? Eu diria que a comunicação é essencial, o exemplo Dar o exemplo. e a congruência. Congruência. Por mais que tu queiras exigir alguma coisa da outra pessoa e a outra pessoa olhar para ti e dizer, pá, Mas tu não fazes isso. não faço nada disso. Tudo certo que há casos hoje em dia em que tu só tens que liderar, que já trabalhaste muito no teu passado, mas aquela pessoa já conhece a tua história, já sabe que tu trabalhaste muito no passado. Por exemplo, o Rui Nabeiro, Correto. eu não conheço o que é que ele faria agora, mas provavelmente não devia andar na produção. Mas a história toda que ele teve para trás, as pessoas admiravam. Sim. E ainda hoje continuam a admirar. E esse exemplo que tens que dar, essa congruência de dizer e fazer, acho que é essencial na liderança. Se tu fizeres o contrário, inconscientemente nós estamos a pedir uma cena, mas não és capaz de a fazer. Sim. Há aqui qualquer coisa de falso. E afastámos, não sabemos muito bem porquê, mas o nosso inconsciente sabe que havia ali qualquer coisa de errado. Sim. No fundo, a questão da intuição. Ou seja, tu não bater a cara com a careta, não é? Passando aqui o provérbio, que é muitas vezes nós desconfiamos que alguma coisa está errada, mesmo não conhecendo a pessoa, mas só com base na intuição. Se conhecendo a pessoa, ainda é pior. Se tu dizes A, mas fazes B. Eu acredito que a intuição vem muito do nosso inconsciente. Nós vamos memorizando tudo, é claro que não está tudo na nossa parte racional, mas está lá no nosso inconsciente. Quando nós vemos algum, tanto nas expressões corporais, faciais e tudo mais, não é qualquer coisa que não bate certo. Aí nós criamos alguma defesa. Ora, há uma pergunta que eu costumo fazer, que é qual o teu propósito, mas não te vou fazer, pá. Porque acho que tu não gostas dessa pergunta. Eu não sei qual é o meu propósito, pá. Pronto, eu também sinto que a palavra propósito tem um peso demasiado grande para nós. E precisamos de o ter? E precisamos de o ter também, uma boa pergunta. Já agora, que colocamos aqui. Precisamos ter um propósito. Escrevam aí, mal. Cada vez mais eu sinto que é a tal cena, nós não controlamos nada. Pode ser um propósito hoje, amanhã ter outro. Correto, certo. Ele pode ir mudando. O segredo é a flexibilidade, meu. As coisas vão acontecendo, aí nós temos que nos ir adaptando. Eu gostava de poder saber um bocadinho mais do futuro, só que se calhar se souber, já não é. Certo. Também perca ali a piada, não é? Será que a piada é mesmo essa? É não saber o que é que o futuro nos reserva, pá? Acabou assim o podcast. Agora mete-se ali os grilinhos. Opa, se
tu achas piada a isso, Boa. Já agora há um livro fixe, acho que já falei dele, que é O Caminho da Felicidade, de Jorge Bucay, que ainda no fim de semana estava a falar sobre isto com os amigos, que é a forma como eu vejo a felicidade pode ser visto do ponto de vista matemático, que é a minha expectativa versus a minha realidade. Se a minha expectativa estiver abaixo, ou ser pelo menos igual à realidade, eu sou feliz. Se a minha expectativa for superior à minha realidade, eu sou infeliz normalmente. O que é que por norma as pessoas fazem? Ajustam a expectativa para serem felizes. Portanto, estou aqui a tentar tornar uma coisa que é claramente pouco matemática em algo matemático. O mérito é de Jorge Bucay, eu só estou a replicar o que ele diz. Com isto, pergunto se concordas com esta visão e se isso faz sentido para ti. E se tu és feliz agora? Perguntas difíceis. Pá, eu acho que aí a grande cena é a expectativa. Temos sempre uma expectativa de alguma coisa, não é? Agora tu podes falsificá-la, que era o que estavas a dizer. Claro, vou ter uma baixa expectativa. Mas se calhar na realidade tu queres uma expectativa maior. Só que se chegares ali em conversa com alguém, vais dizer, não, mas a minha expectativa era aquela. Não sei como é que os monges lidam com isto, mas acho que eles têm algumas técnicas para lidar com isto. Certo. No fundo, viver a vida deles, aquilo que vai dar, que a vida lhes vai proporcionando. E eu até tenho curiosidade um dia ir conhecer os monges de perto. Vamos dois. Fazer um ano sabático. Um ano sabático acho que é muito, pá. Isso é a tua expectativa. Não, mas gostava de facto, porque tenho curiosidade, quer dizer, algumas coisas já dá para perceber com base em algumas coisas que vejo e leio, mas sim, eles no fundo retiram basicamente, portanto, vivem uma vida minimalista, não é? Portanto, era interessante estudar isso. Acho que foi no 6º episódio deste podcast, acho que sim, foi a Patrícia Carvalho, que tu te lembras de certeza que ela fez 10 dias, ela não contou isso aqui, mas ela é líder de viagens, portanto, e ela esteve 10 dias em silêncio profundo no Tibete, acho que foi no Tibete, e que basicamente aquilo foi mesmo doloroso para ela, porque ela basicamente foi ter memórias de infância e afins. O que os monges acabam por fazer também é viver uma vida sem luxo, e são felizes na mesma, não é? Portanto, nós às vezes é que atribuímos às coisas materiais esse tal luxo. Eu admiro-os nisso e muitas das vezes quando eu sinto desafios na minha vida, quando eu me questiono e tudo mais, eu refugio-me um bocadinho na natureza. Gosto de ir para a natureza e sentir. E é aí que eu faço estas metáforas com a vida, não é? Pá, se fores uma árvore, só precisas ter as raízes bem assentes na tua vida. Isto é de ciclos, não é? Tanto chove, está sol, está vento, o que é que seja. É o que é aceitar isso, não é? Há momentos em que dá flor, outros que dá fruto, e que há momentos em que também não tem nada. Pá, mas ela continua ali na sua cena. E nós às vezes queremos contrariar a natureza. E é quando contrariamos que surgem os conflitos. Pá, e eu acho que os monges nessa cena são... Tu depois desta afirmação, tu não foste um monge, pá. Tu não foste um monge. Pá, que eu saiba, não. Se calhar noutra vida. Há uma pergunta final que te quero fazer. Não é o propósito, mas tal como tenho lançado a algumas pessoas esse desafio, que conselho ou conselhos tu darias a alguém que estivesse neste momento a criar um negócio, no fundo para partilhares com eles alguns insights teus para evitar alguns erros que eu e tu de certeza que já cometemos? Se estivesse a começar agora na empresa, Se estivesse a começar, que conselhos é que tu darias? Já com o conhecimento que já tens hoje, não é? primeiramente, validar a ideia. O que me aconteceu muito foi, eu fazia o negócio para mim. Achava que era uma boa ideia porque eu ia usar. Mas depois, na prática, os meus clientes, pá, no seu dia-a-dia, não davam tanto valor como eu dava àquilo. Depois procurar, eu não diria especialista, mas alguém que tenha muita experiência na área do negócio. Porque vai haver aprendizagens que ele já teve que nos pode passar a nós. Se for dentro da mesma área, melhor.
Às vezes surgem também oportunidades de parceria que nos podem ajudar depois também a alavancar mais. Uma outra ideia, e essa é que às vezes é mais difícil, é que isto vai demorar. Certo, paciência. Por mais promessas que haja no mundo do marketing, que tu podes faturar 1 milhão e fora em poucos meses, dias, ou qualquer que seja a promessa, faturação não é resultado. A faturação nem sempre é lucro. E já agora, muitas vezes, a faturação que é mencionada não é verdade. É importante deixar claro isso. É uma opinião minha, atenção, com base em factos, mas muitas vezes é dito que faturei ABC 1 milhão, 2 milhões, mas não é verdade. Se vocês tiverem acesso a dados financeiros, vão perceber que não é verdade. Isso, no fundo, é criar aqui uma narrativa que procura influenciar as pessoas, não é? Só que isso eu não consigo que seja influência positiva. Tu podes estar a meter a pessoa num problema, Correto. baseado num facto que não é real, que depois vai trazer uma reputação que não vai ajustar, não é? E é isso, é semear. Só que tu tens de confiar que aquilo vai mesmo resultar. Funcionar. Porque no momento em que tu perdes essa confiança, que muitas das vezes estás sozinho na liderança, vai ser difícil tu teres quem te apoie. E vais ter que ir buscar energias onde não as tens. Perfeito. Para terminar só, apesar de, com todos os convidados, portanto, eu agradecer, deixar aqui um agradecimento, depois podes usar testemunho, depois temos que fazer um ajuste na fatura no final, não estou a brincar, é sentido. Portanto, a Partícula Influente tem trabalhado connosco desde o início do podcast, aliás, até antes disso, porque nós gravamos primeiro o curso e depois é que começamos aqui o podcast. E, entretanto, o Tiago e a sua equipa têm estado connosco basicamente em todos os momentos, Leadership Talks, curso, podcast, por aí fora, e coisas mais que estão aí pensadas. Portanto, recomendo vivamente a Partícula Influente. Isto quase podia ter ali publicidade em cima depois. Aqui não aparece. Pronto, só para dizer que faz todo sentido conhecerem. Já há muita gente a conhecer, muita gente até conhecida nas redes sociais a utilizar a Partícula Influente como o estúdio. Mas fica aqui um testemunho, pá. Um parênteses, depois podem cortar esta parte. O Tiago pagou-me para fazer. Não pagou nada. Ora então, Muito obrigado. para terminar, fica aqui o meu parte. Tu não sabes o que é que ias receber, para ti é surpresa, não é? Estás pertinho de ver isto, mas Temos um saquinho. um saquinho da Tribo de Líderes, os nossos patrocinadores. Não tenho um cartão teu, mas está aí, um vinho, Vizinho Bons, Serravel. Sr. Rafael Miranda. Cláudia Sai, umas bolachinhas muito boas, sem glúten. Conhece também? Esta conhece. Conhece. E aí uma canequinha. Canequinha dessas Podcast Tribo de maneiras. Líderes. Tinhas aqui poucas, agora tens uma só para ti. Muito bem. Olha, obrigado por teres aceitado o desafio e continuamos aqui nos próximos podcasts juntos. Obrigado, Mr. Saleno. Um abraço. Malta, espero que tenham gostado deste podcast tanto quanto eu. As pessoas que não conheciam o Tiago, porque por norma ele está atrás dos bastidores, acabam por ter aqui uma ideia de quem ele é e o que é que ele acredita. E ele partilhou aqui connosco alguns insights interessantes que estão relacionados com aquilo que um líder deve pensar e conhecer. Se ainda não subscreveram o canal de Tribo de Líderes, convido-vos a fazê-lo. Tem aqui alguns em baixo um botão de subscrever, coloquem um like, escrevam um comentário e partilhem com quem acham que deveria gostar de ouvir este conteúdo. Seja no YouTube, seja no Spotify, seja em Telefax, etc. Espero que nos vejamos no próximo episódio. Um abraço para todos e até ao próximo episódio do podcast Tribo de Líderes.